E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Excel Sem Estresse. Eu sou o Gesi e nesse vídeo eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a configurar o seu Excel para que ele atualize uma tabela dinâmica automaticamente. Então já deixa uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não ficar de fora toda vez que eu lançar algum vídeo com uma dica tão importante quanto essa. Se você já fez alguma tabela dinâmica, você já deve ter percebido, talvez da pior forma, que uma tabela dinâmica não se atualiza automaticamente à medida que você vai inserindo dados na base dela. Eu tenho aqui uma tabela dinâmica bem simples que foi feita em cima dessa base aqui, uma base fictícia de funcionários, onde eu tenho o nome da pessoa, o estado onde ela nasceu, o mês de nascimento e o salário dele. E a minha dinâmica está agrupada simplesmente por mês de nascimento e quantidade de pessoas. Se eu vier aqui acrescentar mais uma pessoa, vou colocar um teste aqui embaixo e vou deixar no mês de janeiro, tá? Só para a gente ter uma informação a mais. A quantidade de pessoas ela não muda. Então, para que mude, você tem que atualizar. Ou você clica com o botão direito, né, e atualiza, clica em atualizar, ou você vem aqui em atualizar tudo. E aí perceba que de 57 foi para 58 e surgiu mais uma pessoa aqui em janeiro, que foi a que eu acabei de acrescentar. E para deixar esse cálculo automático, eu vou te ensinar um pouquinho de VBA. Você vai dar um Alt mais F11 no seu teclado, Alt F11, e ele vai vir para a telinha do VBA. Quem não conhecia, essa é a tela do VBA, tá bom? Aqui do lado você vai ter a representação das suas guias. Então lá embaixo, olha só, eu dei alguns nomes para as minhas, né? Eu chamei uma de base e outra de dinâmica. E perceba, uma coisa interessante é que mesmo que você dê um nome para essa guia, para o Excel ela vai sempre ter um nome de batismo. Então a minha base é a planilha 1 e a minha dinâmica é a planilha 2. Dependendo da sua versão vai estar plan 1, plan 2, plan 3 e assim por diante, tá bom? Você vai selecionar a guia em que está a sua tabela dinâmica, nesse meu caso é a planilha 2 aqui, e aí perceba que aqui em cima vai estar desse jeito, ó, vai estar geral de um lado, declaração de um outro. O que você vai fazer aqui? Em geral, você vai selecionar o worksheet, tá? E aí, olha só que interessante, ele abriu um comando aqui, porque o VBA ele é uma estrutura de comando. Então aqui você tem o private sub, que significa que uma nova macro está se iniciando aqui, um novo código, e aqui ele tem o end sub, que é o momento em que finaliza, né, toda essa codificação que a gente vai fazer. Só que o que ele fez aqui? Ó, ele deu esse comando aqui, ele sugeriu esse comando, que é o selection change, que é o primeiro, quando você aplica, quando você muda para worksheet, o primeiro comando que ele te dá para você utilizar é o selection change, que seria o quê? No momento em que eu clico em uma célula diferente, ele aplica, ele faz alguma coisa, ele executa alguma ação que a gente vai escrever. Só que no nosso caso, eu não quero aplicar na seleção. Eu quero aplicar quando a minha guia for ativada. Ou seja, no momento em que eu selecionar essa guia, no momento em que eu clicar de alguma forma nela, eu quero que os dados sejam atualizados. Então você vai vir aqui, ó, no Selection Change, você vai mudar, você vai procurar aqui, ó, Activate, legal? Clicou em Activate. Perceba que ele criou uma nova estrutura de código. Então eu vou até deletar isso aqui, tá bom? E a gente vai trabalhar só com isso aqui, ó. Então, deixei aqui, dei alguns enter para ele poder deixar mais espaço para ficar claro aqui, não embolar nossa cabeça. E você vai digitar um comando aqui, você vai escrever um comando que eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, que é o seguinte. Você vai colocar Active Workbook, tá? Ponto Refresh All. É essa primeira opçãozinha aqui, Refresh All, legal? Ou seja, atualizar tudo. Simples assim, só isso, tá? Só isso. Você fecha. E agora olha só que legal. Lá na base, eu vou acrescentar aqui mais um teste 2, teste 1, e eu vou acrescentar uma pessoa em fevereiro. Legal? Quando eu clico aqui na dinâmica, repara que ele já subiu para 59 e subiu uma pessoa em fevereiro. Ele já aplicou o comando de atualização. Vamos fazer de novo? Olha só, para vocês acompanharem, aqui em janeiro ó, tem 5 pessoas e no total eu tenho 60. Vou acrescentar aqui mais um teste, para qualquer coisa aqui, e eu vou colocar uma pessoa em janeiro. Quando eu clico na dinâmica, olha lá, subiu para 6 e eu tenho agora 60 pessoas. Aí olha para cá, algumas coisas que você precisa saber sobre macro. Uma macro ela não pode ser desfeita. Então, se você executa uma ação aqui, quando você clica na dinâmica, ele está executando uma macro. Então, quando você volta aqui para a base, se você quiser dar um Ctrl Z, repara que ele não está desfazendo. Então, isso é muito importante que você saiba disso.
Uma macro não pode ser desfeita. No momento em que você executa uma macro, não existe Ctrl Z que desfaça ela, nem nada que foi feito antes dela. Então, se você tem o interesse de usar esse recurso, é importante que você saiba desse risco. Então, às vezes isso aqui é utilizado quando você quer montar um dashboard, por exemplo, que se atualiza automaticamente, quando você tem uma planilha que você vai mandar para alguém, para outra pessoa utilizar, e essa pessoa tem que alimentar uma base, mas é importante sempre alertar, uma macro nunca pode ser desfeita. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre tabelas dinâmicas e macros e VBA, escreve aqui nos comentários que, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem interessadas, eu posso criar algum conteúdo sobre isso no futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima.